Ô moço do som, vamos tirar a música, por favor. Vocês estão gostando da música? Eu posso esperar acabar, senão a gente começa a organizar a plenária. É um sucesso aqui em Brasília esse moço, né? Todo mundo gosta dele. Nós estamos combinando de começar a instalar a plenária, mesmo com pouca gente, e tem que fazer a leitura do regimento. A gente vai lendo o regulamento, vai ganhando tempo, ver se chega mais gente. Pode ser? Alguém é contra? Então vou fazer isso, vou fazer a leitura do regulamento das reuniões plenárias para a elaboração do prognóstico do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Artigo 1º. O presente regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento das reuniões. Moço do som. Obrigado. O presente regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento das reuniões plenárias da etapa de elaboração do prognóstico do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo 1º. As reuniões plenárias têm por finalidade discutir os temas e as propostas diretamente relacionadas à preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo 2º. As reuniões plenárias serão coordenadas por representante da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Habitação e conduzidas em conjunto pelas equipes técnicas da SEDAB e da empresa contratada para a elaboração do PPCUB. Parágrafo 3º. Os debates públicos são abertos aos cidadãos inscritos para participar em cada evento. Artigo 2º. As reuniões plenárias do prognóstico possuem caráter consultivo e têm como objetivo recolher contribuições da população para a elaboração das proposições desta etapa do PPCUB. Parágrafo 1º. Os debates terão como base este regulamento. Além deste regulamento, os elementos constantes do documento técnico de base, o qual foi disponibilizado previamente no site da SEDAB, no link do PPCUB, e a apresentação de diapositivos do material referente às proposições e recomendações preliminares desta etapa, desenvolvido pela equipe técnica da empresa contratada e aprovado pela equipe técnica da SEDAB. Preciso contar que não há previsão de destaques, mas vamos ver já. Parágrafo 2º. Todas as reuniões serão registradas por gravação audiovisual que comporá a memória do processo de elaboração do PPCUB, sem prejuízo das memórias a que se refere o artigo 9º. Artigo 3º. Integrará a mesa o coordenador do evento, representantes das equipes técnicas da SEDAB e da empresa contratada, um mediador do debate e um relator, o qual será designado no início dos trabalhos. Parágrafo 1º. A coordenação da mesa ficará a cargo do representante da SEDAB, o qual procederá à abertura dos trabalhos. Parágrafo 2º. Compete à coordenação da mesa dirimir as dúvidas e os questionamentos dos participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos, podendo, para tanto, solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da equipe técnica de apoio. Artigo 4º. A leitura do presente regulamento será efetuada pela coordenação ou por integrante da mesa designado para este fim. Artigo 5º. Imediatamente após a leitura do regulamento, será procedida a apresentação do material referente à etapa do prognóstico. Parágrafo 1º. Durante a apresentação, serão abertas as inscrições para manifestação dos participantes credenciados, encerrando-se no final da apresentação. Parágrafo 2º.
Caso haja demanda, a coordenação abrirá novas inscrições para a manifestação a fim de garantir a palavra a todos os participantes, observada a prioridade para aqueles que não tenham se manifestado anteriormente. Parágrafo 3º. A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente ou por escrito, respeitados, no primeiro caso, os seguintes tempos. Inciso 1º, duração de 6 minutos quando se tratar de representantes de entidades. Inciso 2º, duração de 3 minutos para manifestações individuais. Parágrafo 4º. A resposta às manifestações dos participantes será apresentada pela mesa em tempo equivalente. Artigo 6º. Concluída a apresentação, será dada a palavra aos inscritos para sua manifestação nos termos do artigo 5º. Artigo 7º. A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para garantir a palavra dos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 8º. Somente serão discutidos os assuntos que se relacionem com a matéria e com a etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo único. As propostas e sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio aos trabalhos da etapa subsequente de elaboração do PPCUB e, nesta ocasião, não serão lidas. Artigo 9º. As memórias e as degravações das reuniões plenárias desta etapa do prognóstico serão disponibilizadas, respectivamente, até 10 dias e 30 dias no site da SEDAB e na internet, acompanhadas das listas de presença. Parágrafo único. A partir da divulgação dos documentos a que se refere o caput deste artigo, os participantes poderão apresentar sugestões de alteração da redação, caso essa não retrate o conteúdo das reuniões. Artigo 10. Uma vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos, a coordenação do evento dará por encerrada a reunião. Não há previsão de destaque, mas se você quiser fazer um comentário. E em seguida eu vou compor a nossa mesa dos trabalhos para a reunião. Alô, boa tarde. Meu nome é César, sou do Movimento de Defesa do Cruzeiro. Na última quinta-feira tivemos uma reunião, uma assembleia da comunidade, onde teve presente o diretor Graco da SEDAB, que em suma é o responsável dentro da SEDAB pelo processo todo, né? Mas a gente apresentou para ele esse documento aqui, que é o documento técnico de base, né? Se é aquele que estava lá na fase de prognóstico, né? E ele próprio colocou que a manutenção desse texto como base ensejaria, dentro daquilo que nós discutimos lá, o adiamento dessa plenária. E a reivindicação da comunidade é que fosse realizada em início de agosto, na própria comunidade, sugerido pela própria comunidade, né? Então a gente vem aqui saber se foi incorporado, inclusive, o projeto de lei que nós solicitamos, inclusive entregamos aqui na fase de diagnóstico, né? A minha pessoa mesmo, deixei aqui para ser incorporado, não foi incorporado nenhum item do projeto de lei, e essa nossa Assembleia, com mais de 80 pessoas, solicitou que fosse feita essa ressalva aqui, inclusive com a anuência do diretor, né? Graco, né? Graco. Então, a gente solicita que seja levado em conta essa reivindicação. Obrigado. Você pode repetir a reivindicação, por favor? Se não for incorporado o projeto de lei discutido pela comunidade com a SEDAB para a discussão do prognóstico, que seja adiado para a primeira semana de agosto essa plenária. Obrigado. E realizada no Cruzeiro.
né? O administrador está aqui, já pode até dispor o auditório. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar para fazer a saudação e responder ao nosso colega ao mesmo momento. Primeiro, eu queria convidar a equipe RS Projetos para compor a mesa, enquanto eu faço a saudação inicial. Agradeço a presença de todos que vieram contribuir na elaboração desse trabalho. E, diante dessa manifestação, eu queria situar os presentes no momento de trabalho que nós estamos de elaboração do plano de preservação. Foi feito um extenso trabalho de diagnóstico, a qual vocês têm acompanhado, teve audiências públicas e que já se chegou a um produto final. Esse diagnóstico, ele tem mais de 600 páginas sobre toda a cidade, é um retrato da situação da cidade hoje, dos conflitos que ela apresenta, daquilo que ela ainda preserva, enfim, é um painel para que nós podemos enxergar a cidade com mais clareza. Essa etapa concluída, nós damos início agora à etapa de prognóstico, que é a etapa que eu entendo o anseio da população em ver as suas demandas atendidas, em ver o que efetivamente vai mudar com o PPCUB, é o nosso anseio também na Secretaria, e é essa etapa de prognóstico que vai nos conduzir para isso. Essa etapa de prognóstico se iniciou com um seminário técnico, que foi uma reunião interna da Secretaria com convidados especialistas na área, urbanistas, professores da UNB, onde a gente teve a oportunidade de ouvir e registrar as contribuições que esses especialistas nos trouxeram. E essa é outra reunião, que é a plenária, que é um momento inicial com a população para construir a etapa do prognóstico. Então, o que a gente traz de insumo para a discussão, para fomentar a discussão, são meramente tópicos de forma mais geral, que vão auxiliar a aparecer as demandas, a fomentar a discussão. Não são ainda as definições. As definições, as regras, as propostas concretas vão aparecer na audiência, que está prevista para o início de setembro. Então, esse documento, esse projeto de lei ao que o colega se referiu, foi um projeto de lei construído com a SEDUMA como um instrumento, era um instrumento temporário para que permitisse que as pessoas que tinham ocupação de área pública no Cruzeiro pudessem permanecer com tais ocupações como estavam até o momento que o PPCUB deliberasse, para que não houvesse uma fiscalização, uma retirada dessas grades, para que desse esse timing de espera do PPCUB fazer a sua normatização definitiva. Devido a questões de mudança de governo, todo o processo político que a gente teve no ano passado, essa minuta de lei ainda não está aprovada, ela está, nesse momento, pactuada com o governo e a sociedade e submetida à análise do IPHAN. Ela ainda não tem parecer conclusivo do IPHAN. A nossa orientação, a gente teve uma reunião ontem na Secretaria, com a equipe e a coordenação dos trabalhos, e a orientação que foi dada foi nos seguintes termos, inclusive uma orientação dada pelo próprio secretário. Todo o instrumento que foi construído entre a Secretaria e a população, que foi pactuado, ele deve ser respeitado. A gente, a princípio, quer absorver o que já foi pactuado dentro do plano de preservação, porque a gente já entrou num consenso de forma geral, e a gente já gerou expectativas de direito, então a gente pretende, no máximo possível, respeitar essas expectativas que já foram